Nesse episódio, nós vamos conversar sobre como a teoria de criar uma vesícula com ativos internalizados era genial. Mas na prática, o início foi um caos. Nós precisávamos, como base, encontrar primeiro uma vesícula estável e que estivesse dentro dos parâmetros da MISEV. O que é MISEV? São diretrizes internacionais propostas pela ISEV, Sociedade Internacional de Vesículas Extracelulares. Ou seja, essa MISEV estabelece critérios mínimos de qualidade, caracterização e validação para estudos com vesículas extracelulares e nos orienta através de métodos bem definidos a garantir que a vesícula utilizada seja funcional e dentro dos padrões esperados. Eu escolhi então 3 exossomos como base e analisamos os 3. Dos 3, o mais estável era o lactossomo. Aqui nós temos uma imagem real dele em movimento browniano, que é o deslocamento aleatório das partículas em meio líquido, causado pela agitação térmica. Ou seja, quando nós aplicamos isso na pele, esses lactossomos estão em constante movimento. E por que esse exossomo é tão estável? Eu não vou mostrar os outros 2, porque eles fugiram dos parâmetros e eu não quero expor negativamente outros exossomos aqui do mercado. Mas o único que se encaixou dentro dos critérios foi o lactossomo. E como que ele se encaixou? Nós fizemos uma análise em NTA, que rastreia em tempo real cada partícula em suspensão e fornece dados como o diâmetro da vesícula, a concentração exata dessa vesícula, número de vesículas por ml e a distribuição real dos tamanhos. Nessa figura 1, nós temos a primeira leitura em NTA e o gráfico mostra a distribuição do número de partículas por ml em função do tamanho em nanômetros, ou seja, quantas partículas existem por volume versus o tamanho de cada uma. O software identificou um pico principal de 150 nanômetros, confirmando que essa vesícula está dentro dos parâmetros da MISEV, ou seja, ideal para permeação cutânea. E em seguida, no gráfico de polidispersão, cada pontinho desse representa uma vesícula individual. Os verdes claros indicam ali uma baixa frequência e os escuros uma alta frequência. A concentração clara está em torno de 159 nanômetros, com baixa polidispersão e alta estabilidade. Na tabela 1, mostra a concentração. 4,55 vezes 10 oitavos vesículas por ml, um valor dentro, bem posicionado, dos parâmetros internacionais para a regeneração celular. Esse era o primeiro desafio vencido. Encontramos a vesícula ideal. Agora vem o segundo desafio. Como que eu vou colocar aqueles ativos dentro dessa vesícula? A primeira tentativa foi enviar a formulação completa, todos os ativos juntos, como geralmente é feito no nosso dia a dia. Nós testamos 3 métodos de internalização. O desafio era fazer então com que esses ativos entrassem dentro da estrutura da vesícula sem danificar. No método 1, essa vesícula ficou com um tamanho de 634. No método 2, 590 e no método 3, 692. Ou seja, nenhum dos 3 manteve a vesícula abaixo de 300 nanômetros, o limite para garantir a tal da permeação que eu tanto quero. Mas, analisando o índice de polidispersão, eu percebi algo muito importante. Mesmo com o tamanho acima do ideal, o método 1 de internalização foi o único que manteve uma baixa polidispersão. Nós ainda não tínhamos o tamanho ideal para fazer o produto, mas o método 1 era o mais promissor. E foi com ele que nós seguimos, porque esse método preservou a quantidade de vesículas extracelulares estatisticamente semelhantes à suspensão comercial de origem do lactossomo. Os outros 2 reduziram o número de vesículas em até 10 vezes, o que indicava
degradação da estrutura. A internalização aumentou o tamanho em média de 3,9 vezes o tamanho da vesícula, mas preservou a sua integridade e estabilidade no método 1. Só que agora eu precisava resolver o tamanho final da vesícula. Mesmo com a estrutura estável, a vesícula estava ficando em média de 600 nanômetros, ou seja, não permearia na pele. E eu precisava descobrir o que estava causando o tamanho dessa vesícula, o aumento do tamanho. E foi aí que nós encontramos um erro estratégico. Na formulação estavam misturados todos os ativos, peptídeos, exossomos, PDRN, fatores de crescimento, ácido hialurônico, tudo ali numa mesma solução. Foi então que nós decidimos separar os exossomes e também controlar o tipo e a porcentagem do ácido hialurônico na formulação. Foi aí que eu comecei a testar novamente, individualmente, cada ativo no NTA, cada mistura no NTA. E aí eu descobri que os exossomes vegetais, que estavam vindo com uma indicação entre 150 e 180 NTA, estavam com um tamanho muito maior. Exossomes de origem vegetal têm menor estabilidade quando comparado aos lactossomos e exossomos humanos. Eles são ruins? Não, eles não são ruins, são ótimos, mas são menos estáveis. A internalização estava acontecendo no lactossome, mas o excesso de ativos grandes estava aumentando o tamanho das partículas da nossa vesícula. Então, naquele momento eu tinha duas certezas: o método funcionava, mas eu precisava controlar o excesso de ativos grandes. Foi aí que eu tive um insight: separar as cargas, criar um protocolo com 2 passos. Passo 1, lactossomos com moléculas pequenas, usando meu método de internalização, preservava o tamanho da vesícula e mantém uma baixa polidispersão. E no passo 2, ativos maiores, exossomes vegetais, retinaldeído, hidroxiapatita, aplicados sem internalização, apenas incorporados na fórmula de uma maneira compatível. Eu também resolvi reduzir a porcentagem do ácido hialurônico, tornando essa vesícula menor ainda. Na formulação 1, a média do tamanho da vesícula ficou em 200 nanômetros e estável, com boa distribuição e ideal para permeação. Ou seja, o método certo faz toda a diferença. Na manipulação tradicional, os ativos são apenas misturados ali e lacrados. No meu método, não. Conseguimos manter a vesícula íntegra e ativa. E essa foi uma descoberta que mudou tudo, porque o tamanho importa e a forma como os ativos são misturados também importa. E a entrega importa. Então não se trata só de usar lactossomes ou ativos, trata-se de entender como eu vou prepará-los, potencializá-los e otimizar cada fase da entrega. Essa compreensão abre caminho para uma nova estética, com permeação cutânea estratégica, precisa e muito eficaz. No próximo episódio, eu vou mostrar os ativos e o método que eu escolhi para aplicar topicamente na pele dos pacientes e alcançar os resultados reais.